Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque por mais uma vez Ele nos concede um culto de doutrina, para que juntos nós possamos nos assentar ao redor de Sua palavra e nela meditarmos, irmãos. Vale lembrar que nós temos estudado, já há alguns meses, as 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas que foram escritas por Paulo no período em que ele estava prisioneiro ali em Roma. E vale lembrar, irmãos, que o nosso intuito, ao estudar cada uma dessas cartas, é lembrar do nosso propósito. E que propósito seria esse? Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Nós já tivemos a oportunidade de estudar toda a carta aos Efésios e agora nós já alcançamos a metade da carta escrita aos Filipenses. Nós estamos no último bloco do capítulo 2, justamente o bloco que vai do versículo 19 até o versículo 30. E nós vamos ler, irmãos, todo esse bloco, que na minha versão ele tem um título: Paulo e seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. Em algumas versões esse bloco é dividido em 2, mas nós vamos nos deter nessa versão aqui. Então assim nos diz a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado o meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Agora, irmãos, nós vamos ler esse bloco pontuando alguns versículos. Na verdade, vamos ler todos os versículos novamente, mas nós vamos pontuar para nós conseguirmos compreender melhor a ideia que Paulo queria passar para a igreja de Filipos e também, nós cremos, que alcança a igreja do presente século também. Também serão ensinamentos úteis para nós. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor? Pai de amor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu nos deu, Senhor, a Tua palavra, Tu revelou ela a nós. Nós cremos por intermédio e por inspiração do Espírito Santo, Senhor. E nós temos a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua palavra em um momento tão curto, mas que seja bem aproveitado, Senhor, na Tua presença. Que seja o próprio Espírito, Deus, a me dar sabedoria para transmitir essa palavra, Senhor, de maneira simples, de uma maneira que a Tua igreja possa compreender. E também, Deus, dá sabedoria à Tua igreja, para que consiga absorver aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Nos revela, Deus, mais uma vez, o nosso propósito, nos lembra e nos dá, Deus, a urgência em obedecer a esse propósito. No nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, irmãos. Começando pelo versículo 19, a palavra nos diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, primeiramente, nesse bloco, Paulo está preparando a igreja de Filipos para uma futura visita ali que Timóteo faria àquela igreja. Ele está preparando a igreja para receber Timóteo. E quem seria Timóteo? Timóteo, ele era o discípulo, ele era o pupilo de Paulo. Ele foi recrutado por Paulo lá em Atos 16, na segunda viagem que Paulo fez junto com Silas,
mais especificamente quando Paulo chega ali na Ásia Menor, na Anatólia, uma região que hoje é chamada de Turquia, mais especificamente na cidade de Listra. Quando Paulo chega ali, junto com Silas, ele encontra esse jovem, filho de uma mãe judia, mas convertido ao cristianismo, e também filho de um pai grego. Esse era Timóteo. E nesse mesmo capítulo de Atos, eles partiram ali para uma cidade grega, Filipos. E lá eles começaram ali um grupo de oração. Paulo ele chegou até a expulsar uma jovem, o espírito imundo de uma jovem adivinhadora. Ele foi preso ali junto com Silas. Houve todo aquele episódio, o terremoto, as cadeias se romperam. Tudo isso aconteceu em Filipos. E provavelmente Timóteo ele foi um dos colaboradores, ele contribuiu para a fundação daquela igreja. Inclusive, uma curiosidade sobre a igreja de Filipos é que ela foi a primeira igreja que Paulo fundou ali na Europa. E eu acredito que os irmãos se lembram que quando o pastor ele fez a exposição dos primeiros 2 versículos dessa carta, o prefácio e a saudação, ele chamou atenção para um detalhe que essa carta tem, um diferencial de outras cartas. Quando Paulo se apresenta nessa carta, ele não diz eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, como em outras cartas. Nessa, ele não se apresenta sozinho. Ele diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Então, há esse diferencial. E o próprio pastor, ele trouxe ali uma explicação para o porquê dessa apresentação dupla. Seria pelo motivo de que Paulo e Timóteo, eles tinham o mesmo pensamento. No que se referia a essa carta, eles concordavam em tudo, mas também no que se referia ao caminho, ao Evangelho. Eles concordavam em tudo. Paulo e Timóteo não divergiam no que se referia à doutrina do Evangelho, no caminho do reino de Deus. Então, basicamente é isso. Então, havia necessidade de Timóteo ali ser apresentado por Paulo para essa igreja, visto que ele tinha ali essa intenção de enviá-lo até a igreja de Filipos. Por isso, ele está aqui dizendo, né, que Timóteo e ele tinham a mesma linha de pensamento. Então, se Timóteo chegasse lá, ele teria ali a mesma visão que Paulo, né? Não seria uma visão diferente. Então, versículo de número 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. O 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Uma outra coisa que Paulo faz aqui é que ele basicamente está dizendo que Timóteo é diferenciado. Haviam ali pessoas, né, que estavam mais interessadas em si mesmos, no meio da igreja. Pessoas que estavam mais interessadas em si do que no reino de Deus. Nós podemos lembrar de um exemplo lá no livro de Atos, né, com Ananias e Safira, que eles venderam um campo, que era deles, pegaram o dinheiro ali da venda e disseram aos apóstolos que estavam entregando de oferta todo o dinheiro, mas era uma mentira. E por conta disso eles foram punidos, né? Então haviam sim pessoas egoístas no meio da igreja. Mas Timóteo ele era diferente. Timóteo ele se importava com os interesses da igreja. Ele se importava com os interesses de Cristo. Então, por isso, ele era assim, diferenciado. Inclusive, uma coisa que chama muito a atenção, ainda no versículo 19, é que Paulo ele diz que se ele tivesse ali conhecimento da situação da igreja de Filipos, ele se sentiria mais animado, né? E um detalhe é que Paulo ele estava preso quando ele escreveu essa carta, quando ele enviou essa carta. Mas se ele tendo conhecimento daquela igreja, ele se sentiria animado. Então, é uma amostra do coração pastoral que Paulo tinha, do quanto ele se importava com aquelas igrejas. Agora, irmãos, o versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Então, Timóteo, o que Paulo está dizendo é que Timóteo tinha procedência. A igreja conhecia Timóteo. A igreja sabia do caráter provado de Timóteo. Inclusive, como nós mencionamos ainda há pouco, certamente Timóteo estava com Paulo. Quando eles chegaram ali em Filipos, Timóteo certamente contribuiu para a fundação daquela igreja. Então a igreja conhecia sim Timóteo, e certamente já há algum tempo, um bom tempo. Então a igreja sabia que Timóteo não era um desconhecido. Timóteo era alguém que serviu ao evangelho junto com Paulo, como ele mesmo diz, como um filho ao Pai. Inclusive é muito bonito essa denominação que Paulo utiliza, né? A gente consegue perceber ali a relação paternal que existia entre Paulo e Timóteo. Inclusive é uma relação que se torna ainda mais evidente quando nós lemos as duas epístolas
que Paulo escreveu ali a Timóteo, né, que levam o nome de Timóteo. Vamos ler agora, irmãos, o versículo 23 e o 24. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Então, Paulo tinha fé, esperança, de que ele visitaria a igreja de Filipos de novo. E isso a curto prazo, né? E vale mencionar o que o próprio Paulo havia dito, ainda lá no capítulo 1, do versículo 24 até o 26. Ele disse assim: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Então, esses versículos nos sugerem que Paulo ele aguardava que o seu julgamento chegasse a um rápido desfecho, que ele fosse ali perdoado, absolvido, né? Não fosse ali condenado ou tivesse que permanecer mais tempo preso. Bom, historicamente falando, Paulo ele foi sim absolvido, ele pôde visitar a igreja de Filipos de novo. Porém, cerca de 5 anos depois, ele acabou sendo preso novamente, enviado para a cidade de Roma e dessa vez ele foi sim condenado, ele foi ali decapitado, segundo a tradição. Executaram, martirizaram o apóstolo Paulo. Um final bem parecido ali com o de João Batista nos evangelhos. E esse foi o fim da sua história. Mas bem, irmãos, vamos ler agora o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo, ele anuncia que enviaria também Epafrodito. E Epafrodito também não era um qualquer, ele era um membro da igreja de Filipos, ele também tinha procedência. A igreja também conhecia Epafrodito. E, inclusive, Epafrodito ele foi enviado para ajudar Paulo. Ele estava com Paulo, pois a própria igreja de Filipos o havia enviado para ajudá-lo. Se os irmãos puderem abrir a palavra de Deus, ainda nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 18, vai ficar mais claro isso que eu falei. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, mesmo que Epafrodito tenha sido enviado para ajudar Paulo nas suas necessidades, Paulo achou por bem enviá-lo de volta. Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então, por 2 motivos, Paulo achou necessário enviar Epafrodito de volta à igreja de Filipos. Primeiramente, porque ele estava ali com saudade dos seus irmãos em Cristo, dos irmãos ali de Filipos. E segundo, porque os filipenses tomaram conhecimento de que Epafrodito havia adoecido. Certamente a igreja se preocupou com isso, e isso estava deixando Epafrodito angustiado, né? Saber que a igreja estava ali preocupada com ele. Então, por essas 2 causas, Paulo achou por bem enviá-lo novamente. E o texto afirma que ele adoeceu, mas não poderíamos afirmar nem supor ali que enfermidade seria. O texto não deixa isso claro. Mas Paulo disse no versículo 27, na parte inicial, o seguinte: com efeito, adoeceu mortalmente. Então, só poderíamos dizer que foi uma doença grave, né? Continuando o versículo 27, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Considerem-nos, Paulo ele já estava preso em Roma, ele já estava sofrendo, e ele estava dependendo ali, como nós já vimos, de ofertas da igreja, ajuda das igrejas, né? Como Epafrodito levou uma ajuda, uma oferta para ele. Então, já tendo toda essa carga ali de sofrimento, ele vê o seu amigo, seu irmão em Cristo, seu companheiro, adoecer, e ainda mais se ele viesse a morrer de fato, seria mais um motivo para que Paulo viesse a se entristecer. Então, como ele mesmo pontuou aqui, seria tristeza sobre tristeza. Mas graças a Deus, o Senhor se compadeceu ali de Epafrodito.
Inclusive, irmãos, Paulo, ele disse no capítulo 1, versículo 21, o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando nós estudamos esse bloco, ali do capítulo 1, nós já aprendemos que quando um crente morre, ele automaticamente está com Cristo. E mesmo Paulo tendo conhecimento disso, ele se entristeceria sim, ali, se Epafrodito viesse de fato a morrer. Porque ainda que nós crentes saibamos que quando um cristão morre não é o fim, é quase que inevitável o sentimento de tristeza, né, que permanece, dos que permanecem. Então, irmãos, o versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, a alegria ali dos filipenses seria um motivo para Paulo sentir menos tristeza. Eu acredito que os irmãos vão se lembrar, mas ali na semana passada, Simone ela trouxe ali o bloco anterior a esse, onde fala que Paulo ele sentiria a alegria completa, né? Ele diz, completem a minha alegria. Falou isso. Então, basicamente, aqui ele não diz completem a minha alegria, ele diz para que eu sinta menos tristeza. Então, Paulo estava assim, triste. Versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Então, Paulo ele dá dois imperativos à igreja. Primeiro, recebam Epafrodito com alegria. E segundo, honrai sempre a homens iguais a esse, homens iguais a Epafrodito. Então, a igreja não só deveria recebê-lo com alegria, mas se houvessem pessoas parecidas ali com o mesmo espírito de Epafrodito, a igreja deveria honrar homens iguais a esse. Mas por quê? Versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Epafrodito, ele arriscou a própria vida para cumprir a missão que a igreja de Filipos havia confiado a ele. E que missão foi essa? Ajudar Paulo, socorrer Paulo nas suas necessidades. E uma nota aqui, irmãos, que na carta aos Filipenses, a carta que é conhecida como a Carta da Alegria, nós encontramos esse bloco, onde a palavra tristeza é mencionada, melhor, repetida 3 vezes, enquanto as palavras alegria e alegreis são repetidas uma vez cada uma. Então existe sim essa disparidade aqui nesse bloco. E a primeira lição que nós podemos aprender à luz desse bloco é a seguinte: a tristeza faz parte. Sim, irmãos, a tristeza fará parte da caminhada de todo cristão. Às vezes, até parece acumulativo, tristeza sobre tristeza, como Paulo disse, uma tristeza atrás da outra. Mas, irmãos, embora seja algo inevitável na nossa vida, mesmo nós sendo cristãos, nós não podemos nos deixar dominar pela tristeza. Nós podemos lembrar do que Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos perceber essa promessa que Cristo fez de que teríamos aflições, olhando para os homens de Deus. Olhe para Paulo. Paulo era o apóstolo de Cristo, ele estava pregando o Evangelho e foi preso por conta disso. Ele estava preso, sofrendo, passando necessidades por conta da pregação do Evangelho. Ele estava passando por dificuldades, por sofrimento, como ele mesmo disse, tristeza. Mas, ainda assim, irmãos, Paulo ele diria lá na frente: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olhe para Epafrodito, ele também foi enviado ali para socorrer Paulo nas suas necessidades. Era um homem de Deus também. Mas Epafrodito, ele adoeceu mortalmente, quase que ele morre. Mas, ainda que os homens de Deus passem por lutas, irmãos, lembre-se desse conselho que Paulo dá ali em Filipenses 4, versículo 4. A segunda lição, irmãos: honre os servos e as servas de Deus que têm procedência e compromisso. Especialmente, irmãos, se pertencerem ao nosso meio. Então, se você conhece um servo ou uma serva de Cristo e você sabe a fonte que ele ou ela buscam para pregar, se você observa que o que ele ou ela pregam está de acordo com a sã doutrina, de acordo com ali os direcionamentos dos apóstolos, com a doutrina que os apóstolos ensinaram, então valorize, irmãos. Valorize homens e mulheres iguais a Timóteo, que ali cuidam dos interesses da igreja, cuidam dos interesses de Cristo. Valorize homens e mulheres iguais a Epafrodito,
que arriscam a vida pela obra de Cristo para ali cuidar dos interesses do Senhor Jesus. Terceira e última lição, a importância na irmandade em Cristo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, se nós tivermos um irmão, uma irmã em Cristo, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, para cooperar nas necessidades, então, irmãos, a caminhada será sim mais fácil. Da mesma forma, se nós estivermos unidos, também será mais fácil anunciar o Evangelho. Perceba que quando Cristo ele enviou ali 70 discípulos para anunciarem o Evangelho adiante dele, nas cidades em que ele ainda iria visitar, Cristo ele não os enviou de um em um, ele não enviou os 70 espalhados, não. Ele enviou 35 duplas, enviou eles de 2 em 2 para pregarem o Evangelho. Então há sim uma importância nisso. Tanto é que se eles fossem de um em um, talvez eles até conseguissem abranger uma área maior. Mas Cristo preferiu que eles fossem de 2 em 2. Porque um irmão vai ajudar o outro. Como diz aqui em Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você, seu irmão, ou você e sua irmã, e o Senhor Jesus ali unindo esse laço, esse elo. Como foi aqui com Paulo e seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. E quando eu falo, irmãos, que anunciar o Evangelho será mais fácil se nós estivermos unidos, me refiro a toda a igreja. Porque, como eu mencionei no início, nós temos um propósito: pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Eu só quero recapitular brevemente as 3 aplicações que nós vimos. Primeiramente, a tristeza faz parte. Como nós já vimos, ela não está impedida de alcançar a nós também, que servimos a Cristo. Alcançou a homens como Paulo, homens como Epafrodito. Então, ela virá sobre nós também. Mas nós não podemos nos deixar dominar por ela. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Segunda lição, honre os servos e as servas de Cristo que têm procedência e compromisso. Então, se você conhece algum pregador ou pregadora que prega segundo a doutrina dos apóstolos, valorize. Valorize homens e mulheres iguais a Timóteo e iguais a Epafrodito, que ali cuidam dos interesses da igreja, que arriscam a vida por amor à igreja, por amor a Cristo. E a terceira e última lição, a importância na irmandade em Cristo. Se nós estivermos ali um companheiro, uma companheira em Cristo para nos ajudar nas nossas necessidades, a nossa luta, a nossa caminhada será então mais fácil, irmãos. Da mesma forma, anunciar o Evangelho será também mais fácil se nós estivermos unidos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa palavra nos nossos corações e que nós possamos atentar para a urgência que existe, irmãos, em pregarmos o Evangelho do Senhor. Porque chegará o dia em que nós teremos que prestar contas a Ele, Ele cobrará, Ele perguntará quais são os nossos frutos e o que nós mostraremos a Ele. Uma cesta cheia de frutos ou uma cesta vazia, irmãos. Isso depende de nós, mas se nós quisermos apresentar a Ele uma cesta cheia, nós precisamos correr contra o tempo, porque o dia ele se aproxima. Então oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, que foi exposta, lida, e nós te agradecemos muito, Senhor, pelos ensinamentos que nós podemos extrair através dessa palavra, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, Tu esteja, Deus, incomodando a Tua igreja, Senhor, por meio do Teu Espírito, para que nós possamos cumprir o propósito ao qual Tu nos chamaste, Senhor. Foi o último mandamento de Cristo, um mandamento que nós também devemos obedecer, Senhor. Então nos ajuda, enquanto igreja, a obedecer a esse mandamento, Senhor, com alegria, Senhor, absolutamente. Então, que no nome de Cristo, Senhor, Tu esteja tocando a cada um dos meus irmãos, que nós possamos, enquanto igreja, cumprir o Teu propósito. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.